A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscrevam, deixe o seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Manda um abraço carinhoso, especial aos trabalhadores do Grupo Astral da cidade de Barbacena, onde o nosso coral teve a oportunidade de sábado cantar naquele grande evento em comemoração do seu aniversário. Nós cantamos 14 músicas e foi uma acolhida maravilhosa. Nelsinho, que é o presidente, um amigo, toda a sua equipe nos trataram maravilhosamente bem. Estava lotado, né, a instituição. Então, parabéns a todos os trabalhadores, integrantes do Grupo Espírita Astral da cidade de Barbacena. Passamos uma tarde, assim, momentos maravilhosos. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o amor de Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do amor de Jesus. O amor do Mestre, queiramos ou não, está e estará sempre sobre todos nós, encarnados e desencarnados, seja qual for a religião que professamos. No entanto, a verdade anunciada por Allan Kardec, também o Dr. Bezerra de Menezes chegou a comentar, é que nós espiritistas temos a obrigação de assimilá-la, ou seja, de vivenciar de fato, por se tratar de uma doutrina muito racional. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o mundo moral e seu ponto capital é o que exatamente é a verdade que Jesus veio nos ensinar e confirmada pela espiritualidade maior. Para segui-la, porém, devemos deixar os interesses materiais imediatos e nos dispormos realmente a entendê-la, principalmente na prática. Para tal, teremos que dispor e enfrentar obrigações e sacrifícios, tanto materiais quanto espirituais, que esta verdade nos impõe. Então, em suma, nós, quando nos dizemos cristãos, devemos pautar pelos ensinamentos de Jesus, porque o que nós vemos normalmente são pessoas dizendo que são cristãs, mas nem sequer falam muitas vezes de Jesus nas suas pregações. Alguns segmentos religiosos ficam presos totalmente ao Velho Testamento, o que nós respeitamos, obviamente, mas cristão é aquele que segue a orientação do Cristo. E se não tem respaldo cristão, não devemos seguir, né?
Então, por esse motivo, iniciamos o programa de hoje falando, inclusive, sobre Joana de Ângeles, suas psicografias, principalmente por Divaldo Franco. Ela diz assim: mergulhe a mente quando possível no estudo. O estudo libera da ignorância e favorece a criatura com discernimento, o que está de comum acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, semelhante a este, instruí-vos. Porque o estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Não apenas no educandário podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Está em Vida Feliz por Joana de Ângeles. Olha que maravilha. Porque muitos mantêm apenas mostrar a doutrina sua pureza original deixada por Allan Kardec. E por isso lutam aberta e claramente por todos os meios moralmente lícitos e disponíveis para que o objetivo seja atingido. Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do movimento, desinformadas e pretendem submeter a doutrina ao talante de suas opiniões pessoais, teimando em fazê-la equacionar mágico de problemas secundários que não cabe a cada um solucionar, ou a carta de prodígios e a sustentação de superstições. Negaram-se ao estudo sistemático da doutrina espírita. Enquanto a doutrina espírita tem o estudo sistematizado, inúmeras obras que se estudam e pesquisam para que o trabalhador, o profitente, tenha cada vez mais conhecimento. Eles preferem muitas vezes leituras rápidas, nas quais não se aprofundam, mesmo quando leem, dizem que se decepcionadas com a facilidade leviana, apressada apenas pelas cogitações socioeconômicas e materiais de outros gêneros. Nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo, passar pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, como falou Allan Kardec, né? Sempre pautar pelo lado racional, verdadeiro. Embora tenhamos passado mais de meio século do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, pelo eminente professor e cientista pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que teve a alcunha de Allan Kardec, a doutrina não conseguiu ainda, nem mesmo entre muitos de seus adeptos, atingir a finalidade principal, que é o plano espiritual, resolveu trazer ao homem vários séculos depois da vinda do Divino Mestre. Sua completa libertação espiritual somente pelo estudo metódico e sério é que ele conseguirá se livrar dos misticismos, dos preconceitos terrenos, dos rituais, das exterioridades, das crendices e das suas superstições. Portanto, a doutrina espírita não se prende a nada disso. Não temos aqui uma hierarquia sacerdotal, não acreditamos em adivinhações, não, em consulta aos espíritos, porque não faz parte da doutrina espírita. Como o próprio codificador bem frisou, o espiritismo é um neologismo criado exatamente para diferenciá-lo do espiritualismo como um todo, que apesar de acreditar na imortalidade da alma, não consegue explicar como ele, de maneira correta, clara, precisa e dentro de uma rigorosa lógica, todos os acontecimentos da vida, assim como a vida após a morte do corpo físico. Nenhuma doutrina até hoje foi capaz de esclarecer e explicar detalhadamente o que acontece com o homem após a sua desencarnação. Somente o Espiritismo vem a público mostrar, esclarecer e provar e que a vida continua além do túmulo, falando inclusive das diversas moradas da casa do Pai já anunciado por Jesus. Precisamos entender que o Espiritismo não foi uma ideia ou uma criação de um único homem, e sim trazido por uma legião de espíritos superiores para mostrar ao homem, de maneira racional, a vida espiritual, desmistificando a morte que não existe. Então o Espiritismo matou a morte, abrindo dessa maneira o verdadeiro caminho da sua libertação espiritual trazido por Jesus em seu Evangelho de amor. Diferentemente de todas as doutrinas religiosas existentes, a doutrina espírita, desde o seu aparecimento, por suas ideias científicas, filosóficas e religiosas, também evolucionistas, estimula permanentemente seus profitentes a estudar, indagar, analisar, discutir, discordar muitas vezes, discernir e aceitar somente o que é claro e lógico,
o que ele passa pela razão. Vem a mensagem de onde vier, mesmo aqui assinada por espíritos de nome mais respeitáveis e conhecidos da fé raciocinada. Portanto, não é porque a obra é espírita que eu tenho que acreditar 100%. Eu posso discordar, o que não acontece normalmente nas demais doutrinas religiosas, né? O líder religioso falou, se aceita sem nenhum questionamento. Aqui não. Até nas palestras públicas. Pergunta-se, onde está essa fonte de informação? De onde colheste isso? E a pessoa vai ter que se explicar. Com ele, o homem toma conhecimento de sua origem física e espiritual, do porquê da vida, da imortalidade da alma, de como é realmente a vida após a morte do corpo físico, da importância da reencarnação no progresso físico e espiritual, da influência dos espíritos em nossos atos e nossas vidas, da pluralidade dos mundos habitados e também do intercâmbio entre eles, que chamamos de comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, as causas do sofrimento, as consequências de nossos atos em vidas passadas, nessas e nas vidas futuras, que chamamos de lei de causa e efeito. Então, tudo isso o Espiritismo vem explicar de uma maneira totalmente racional. É, portanto, uma doutrina enviada por Deus para realçar as coisas espirituais. O ponto capital do Espiritismo é o mundo moral, voltada para o espírito imortal, isto é, para o interior, valorizando o que interessa realmente ao homem, as coisas espirituais, que são eternas, desprezando, como Jesus, as formas e fórmulas exteriores de vida que são passageiras. É necessário destacar definitivamente que o reino de Deus não chegará até nós através de atos e manifestações exteriores, porque o reino de Deus está dentro de nós. Este reino é do Espírito e não da matéria. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20 do resumo de Sócrates e Platão, está escrito: todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Isto é verdade e acontece porque nosso caráter, devido à nossa recente saída dos seres irracionais, o instinto animalesco ainda predomina sobre a razão. Por esse motivo, Jesus veio à Terra com seu evangelho de amor para mostrar-nos o caminho do reino de Deus, nossa completa libertação espiritual. Sua obra visa a libertar o homem das teias que ainda o prende à sua origem animal, cujos vestígios, tanto pela fisiologia quanto pela sua conduta moral, são ainda nele patentes. Kardec afirmou: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Por isso, acompanha passo a passo o progresso da ciência nas verdades comprovadas no campo da matéria, mas segue à sua frente no campo do espírito, onde a ciência oficial, por inúmeros preconceitos, não consegue ainda penetrar e resolver. Na evolução humana, por exemplo, Kardec aceita a tese do grande missionário da ciência evolucionista, Charles Robert Darwin. Porém, avança além da origem física do homem, mostrando também nossa origem espiritual, pois em A Gênese, editada em 1868, assim se expressa: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal aos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualização. Em A Gênese diz: ainda que lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar.
No livro dos Espíritos, sobre a origem do homem, temos a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito pela primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existências que precedem o período a quem chamais humanidade. Notem a importância do questionamento de Kardec ao perguntar se o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Na verdade, ele está fazendo uma afirmação do momento em que o homem deixa de ser irracional e encarna pela primeira vez na raça humana. Kardec, como sempre pela sua perspicácia e dentro de uma rigorosa lógica, quer na realidade que os espíritos apenas confirmem se o homem realmente passou pela série de reencarnações nos seres inferiores da natureza para chegar à raça humana. Obtendo deles plena confirmação, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nestes seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. E, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação por efeito, do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos, informes, nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há de que seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus, nossa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem o fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua vontade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Quando o espírito, que é o princípio inteligente, se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. O que ele chama de princípio inteligente é a alma dos animais irracionais que ainda está se preparando para chegar à humanidade, e quando ele diz e se torna espírito, é quando o princípio inteligente saiu da fase do animal irracional e passou à humanidade, o que é confirmado quando diz: é de certo modo um trabalho preparatório, como da germinação por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. O codificador, mais uma vez, confirma a nossa origem alimanesca, cujos instintos criados por Deus são indispensáveis e necessários à sobrevivência dos irracionais. Deduzimos daí, portanto, que a moral nada mais é do que a libertação, ou melhor, a sublimação dos instintos herdados na fieira de encarnações e reencarnações sucessivas nos seres inferiores, e que ao passarmos para a fase da razão, o raciocínio lógico demonstrar-nos a necessidade de um aprimoramento deles para o nosso progresso, até atingirmos a perfeição para que fomos criados. Falando sobre os instintos,
Kardec nos dá essa extraordinária aula de evolução espiritual. Estudando todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as precisões materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mais uma vez, saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio, semi-morais e semi-materiais, depois, exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança para a senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa, que é uma qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo à responsabilidade, é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Ainda, segundo a afirmação de Kardec, o espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, torna-se fácil de se entender, porque, segundo os espíritos, não existe e nem pode existir dois perispíritos e dois corpos físicos exatamente iguais. Este fato tem origem na diferente evolução de cada um. E sendo o espírito responsável pela formação do organismo, é lógico que quanto mais evoluído moralmente, ou melhor, quanto mais libertado dos instintos da bestialidade, terá um corpo mais puro quimicamente correspondente à sua evolução. Como se pode deduzir, logicamente, é somente aí, quando começa a adquirir a capacidade de distinguir o bem do mal na parte moral, isto é, à medida que for se libertando dos instintos da bestialidade, é que começará a sofrer a influência da lei de causa e efeito, e por esse motivo, ter de assumir a responsabilidade de seus atos. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Intrigante escolha. Ele é o Rei Solar. Antes que fôssemos, ele já era. Era o espírito excelso que galgara degraus da evolução, alçando-se a modelo e guia da humanidade, pela qual é responsável. Antes que fôssemos, ele era um com o Pai, e dele recebeu a missão de preparar um lar para bilhões de almas, seu rebanho. Tomou da bola de fogo das mãos do Criador e a moldou, por milênios, preparando-a para receber suas ovelhas. Não lhe escapou nenhum detalhe. A camada de ozônio, a disposição do globo girando em torno de si e ao redor do astro-rei. Ao mesmo tempo, executando uma viagem infinita pelo universo para que descobrisse a grandeza do Criador.
nenhum despertar no planeta no mesmo ponto do dia anterior. Podemos nos dar conta da grandiosidade do universo que apenas começamos a descobrir? Ele veio para os seus. Apresentou-se como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pela das suas ovelhas. Estranhamente, não abraçou a profissão de pastor ao se manifestar na terra. Falou de sementes, demonstrando seu conhecimento sobre o preparar a terra, o plantio, a colheita. Mas não se fez agricultor. Abraçou a profissão de seu pai, o bom José, carpinteiro. O construtor de um local tão magnífico como o planeta em que vivemos, optou por ser carpinteiro, aquele que toma madeira bruta e a amolda, transformando-a. Talvez pudesse ter sido um arquiteto, considerando que projetou, planejou e gerenciou a construção de todos os espaços terrenos, transformando-os em funcionais, estéticos e seguros para os seres que os viriam habitar. No entanto, ele escolheu nascer filho de um carpinteiro para, conforme o costume de Israel, seguir-lhe os passos profissionais. É de admirar essa disposição de Jesus trabalhar desde a infância com martelo, pregos e madeira, exatamente as armas que lhe destruiriam o corpo físico. Menino, quantas vezes terá ouvido de seu pai acerca dos cuidados que deveria ter para não se ferir? Plenamente consciente do que lhe sucederia ao final da missão, como terá ressoado em sua mente o martelar dos pregos na madeira? Pregos o fixariam na cruz um dia pelos pulsos e pelos pés. Maria, sua mãe, delicada e observadora, quantas vezes terá retirado farpas de madeira do jovem Jesus? Mas quando levado para o sacrifício, ele receberia um madeiro bruto, com farpas que lhe penetrariam a carne dolorosamente. Trabalhar com as mesmas ferramentas que lhe iriam produzir as mais intensas feridas e dores seria suficiente para produzir zonas de tensão em seu inconsciente. Contudo, ele apresentou o topo da saúde psíquica. Aprendamos com nosso modelo e guia. Modelo é um padrão a ser replicado. Foca na forma e no resultado final. Guia é um conjunto de diretrizes, princípios ou instruções que orienta o caminho. O modelo é o exemplo pronto. O guia ensina como percorrer o trajeto. Modelo é o que devemos almejar. Guia é um manual de diretrizes para chegar a isso. Por isso disse Jesus: Eu sou o caminho. Sigamos-no. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre Divino, acalentai os nossos corações, dê-nos esperanças em dias melhores, porque sabemos, Senhor, da imortalidade da alma, de que a vida continua além túmulo, e isso, de certa forma, nos reconforta, tirando um pouco da dor. Mesmo os entes queridos mais caros, amigos indispensáveis, um dia estaremos juntos reunidos num só redil, à nossa frente o bom pastor, todas as ovelhas, encarnadas e desencarnadas. Senhor, pedimos mais uma vez suas bênçãos em forma de luz, trazendo consolações e esperança para nós no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, esses irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para